Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho mais a fundo sobre o diafragma. Eu fiz um vídeo recentemente contando que ele é o meu método contraceptivo e muita gente não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar e ficou com muitas dúvidas de como funciona. E realmente, quando a gente vai pesquisar sobre, não tem tanta informação assim. Pelo menos quando eu fui começar, quando eu decidi que esse seria o meu método, eu pesquisei bastante e a quantidade de vídeos falando sobre era bem pouco, né? E os vídeos eram mais antigos. Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho mais sobre o que eu sei, o que eu pesquisei sobre o diafragma. Eu não sou especialista, não sou médica, não sou nada dessa área da saúde, sou apenas uma pessoa que utiliza o método, gosta muito do método e quero trazer informações para quem está buscando também sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz uma cola, porque é muita informação, né? Fiz duas colas, na verdade, pra gente começar a falar. O que é o diafragma? Vamos começar já com isso, né? Porque, gente, esse cabelo aqui. Porque é a primeira coisa, o que é um diafragma? Bom, um diafragma é um método contraceptivo de barreira, assim como a camisinha também é um método de barreira. Que significa, é bem literal, ele realmente cria uma barreira ali no colo do útero que impede do espermatozoide entrar no nosso útero. Então, é isso que é o diafragma. E o melhor, ele é um método de barreira não hormonal, tá? Você não vai ter nenhum efeito colateral, porque ele não tem hormônio. Muita gente, isso eu vejo porque eu participo de vários grupos de métodos não hormonais, que fala que colocou o DIU de cobre e encheu de espinha, que começou a usar o diafragma e a pele encheu de espinha. Gente, o problema não é um método, não é o DIU, não é o diafragma, o problema é que você geralmente parou de tomar o remédio, que é um hormônio, para usar um método não hormonal. E isso faz com que a nossa pele às vezes enche de espinha. A minha, por exemplo, encheu. Todo mês eu tenho várias espinhas e coisas que eu não tinha antes. O cabelo fica mais oleoso, mas não tem a ver com o método que você está usando, e sim com o método que você parou de usar. Combinado? Explicado isso, né? Segunda pergunta: do que é feito o diafragma? Bom, eu vou falar hoje mais especificamente sobre o Caia, acho que não vai dar pra ver por causa da iluminação, que é o que eu uso. No Brasil, antes era fabricado da Semina, e eu não posso te garantir do que ele é feito, mas vou falar sobre esse, que foi o que eu li no manual, no site da própria Caia, no papelzinho que eles me mandaram, tudo, tá? O Caia, ele é feito de silicone cirúrgico. Então, para aquelas pessoas que é alérgica ao látex, não vai ter problema em usar o diafragma da Caia. Qual a eficácia do diafragma? Gente, agora a gente vai entrar num ponto um pouco polêmico, porque muita gente não escolhe o diafragma por ele ser considerado um dos métodos, se não o método menos eficaz. Mentira, existe outros, tipo tabelinha menos eficaz. Mas ele, se usado corretamente, chega a 94% de eficácia. Se for usado de forma incorreta, a eficácia cai para até 84%. Mas, Pamela, como saber se eu estou usando corretamente? Você precisa conhecer seu corpo, sua anatomia, você precisa saber colocar o diafragma, tirar o diafragma, esperar o tempo certo para poder tirar, não esquecer, né, de usar. Então, isso é uma das formas que você sabe que você está colocando corretamente. Saber colocar e ver se ele está realmente tampando o colo do seu útero. Então, para isso, você precisa se conhecer, você precisa conhecer seu corpo,
Quanto tempo dura um diafragma? De 2 a 3 anos, tá? Se ele estiver em estado perfeito. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o diafragma. Mas o que é estado perfeito? Ele não pode rasgar, não pode furar, não pode ter nenhum dano, nenhum tipo de dano. E aí sim ele vai durar de 2 a 3 anos. O CAI especificamente fala que a durabilidade é 2 anos e depois deve ser trocado. Então, gente, quando você olha o preço de um diafragma, principalmente no Brasil, que o preço é um pouquinho elevado, né? Principalmente porque tem que importar, às vezes a pessoa fala, ah, não vou usar esse método porque ele é muito caro. Mas a durabilidade dele é grande. Então acaba não saindo tão caro assim, porque se você pegar o preço de um diafragma e dividir por 24 meses, olha por mês o tanto que você vai usar e compara com o preço de uma pílula, por exemplo, ou o tanto que você gastaria com outros métodos. Então eu não acho ele caro. Ele é caro porque você paga de uma vez, mas ele dura um bom tempo. Quando deve ser trocado o diafragma? Bom, como eu disse anteriormente, se ele tiver algum furo, se ele rasgar, se acontecer dele embolorar, alguma coisa assim, você deve sim trocar, principalmente furo, gente, pelo amor de Deus, mesmo que for um furinho assim, do tamanho de uma ponta de agulha, tem que trocar, porque o esperma é menor do que isso, então ele passa por esse furinho, tá? Se você tiver um parto, aí é bom. Esse da Caia eu não tenho certeza, gente, mas se você usar outro diafragma que é por medida, tipo da Semina, que era fabricado no Brasil, se você tiver um parto, tem sim que trocar e fazer a medição lá e ver se não teve alteração no tamanho, né? Porque um parto muda tudo. E algumas pessoas falam que se você engordar ou emagrecer muito, mas isso não é comprovado, tá? Eu vou deixar alguns links aqui embaixo para você ler mais sobre isso, sobre pesquisas feitas, mas sobre engordar e emagrecer não tem nada comprovado que altera o tamanho do colo do útero. Quando não pode ser usado o diafragma? Quando você estiver menstruada, você não pode usar porque ele tampa o colo do seu útero. Então, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ele vai ficar assim lá no colo do útero. O sangue vai descer e vai ficar aqui. E você tem que ficar no mínimo 8 horas com ele depois da relação. Então, esse sangue parado aqui por 8 horas pode te causar infecção. Então, não pode usar menstruada, tá? Ou se você for alérgica ao componente do seu diafragma, seja ele látex ou silicone, não sei se tem de outro material. Pode combinar dois métodos? Posso usar outro método junto ao diafragma? Pode sim, e de preferência você deve, principalmente se você não tem uma relação, se você não for casado e não ter confiança, né? Tipo, por quê? O diafragma, ele é um contraceptivo. Ele apenas previne gravidez. Ele não previne de doenças sexualmente transmissíveis, né? Que hoje em dia se fala IST ao invés de DST. Então, é importantíssimo, além do diafragma, você usar o preservativo, que é o único método que te previne de doenças. E, gente, você precisa se amar primeiro, você precisa cuidar de você e da sua saúde, que é o mais importante. Então, pelo amor de Deus, usem preservativo, mesmo que estiver usando o diafragma. Combinado? Existem duas formas de usar o diafragma: o uso contínuo e o uso só quando você for ter relação. O uso contínuo, um estudo recente mostrou que ele tem um pouquinho mais de eficácia, mas eu, por exemplo, não gosto, não me sinto bem sabendo que meio que tá abafado ali no meu colo do útero, sabe? Porque ele realmente tampa, ele veda. Então, eu não uso o uso contínuo. O uso contínuo você coloca, como o próprio nome diz, sempre você tá com ele, você tira no banho pra lavar e depois coloca de novo. E o uso, que é só quando você for ter relação, você coloca antes da relação e tira depois. Agora eu vou falar pra vocês como que usa.
Você vai colocar antes, né, da relação. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, Jesus, como que vai colocar isso? Mas é igual uma camisinha feminina, tá? Ele tem aqui, ó, vou tentar mostrar pra vocês. Tá vendo que ele tem umas, tipo umas garrinhas aqui, uns negocinho? Acho que aqui dá pra ver bem, ó. Dos dois lados. Isso aqui facilita você apertar com o dedo. Então, você aperta, coloca o contragel, que eu vou falar em seguida pra vocês, porque ele é recomendado usar com o contragel ou espermicida. Você coloca, eu até coloco um pouquinho aqui na piscininha, isso aqui chama piscininha, né? Eu até coloco um pouquinho aqui e coloco nas bordas pra facilitar o deslize. Se você quiser, não tiver, você pode usar um lubrificante mesmo, só pra ajudar a deslizar, pra não te machucar. Então, você coloca aqui e ele tem esse negócio aqui que é pra você puxar na hora de retirar. Então, isso aqui tem que ficar pra baixo, tá? Assim, aí você aperta aqui. A piscininha, ó, fica pra cima e isso aqui pra baixo. Sempre pensa que você vai enfiar o dedo lá pra tirar, então você tem que encaixar o dedo aqui. Vou ser bem didática pra quem não sabe e como colocar a primeira vez. Saber, porque eu não sabia e foi difícil saber, tá? Difícil de achar conteúdo. Então, você aperta aqui com o negocinho pra baixo e coloca. Você vai colocar ele de assim, mas você vai perceber que ele vai começar a fazer assim. Porque o nosso canal vaginal não é reto, ele é inclinado pra trás. Então, você vai colocar assim, vai perceber que ele vai começar a fazer assim. E que isso aqui, ó, vai encaixar atrás do osso da pubis. Se você quiser, antes de colocar, até te recomendo, coloca o dedo, sinta seu colo do útero. O colo do útero tem a textura da ponta do nariz e às vezes ele tem a textura do lábio. Acho que quando ele tá fértil, ele fica na textura do lábio, agora eu não me lembro exatamente. Mas você vai sentir, coloca o dedo inclinando pra trás, assim, que você vai sentir o colo do útero. É ali, é cobrindo isso aqui, suponhamos, que isso aqui vai ficar. E aí você vai sentir que assim que você coloca o dedo, você vai sentir o ossinho da pubis, que é esse osso que a gente tem aqui na frente. E isso aqui vai encaixar atrás desse osso. Então, você vai colocar, ele vai entrar. Vou tentar colocar uma imagem aqui. E vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo explicando como colocar. O vídeo tá em inglês, mas ele tem as imagens e dá pra entender. Então, você colocou, ele encaixou lá e isso aqui encaixou atrás do colo do útero. Fez isso, passe o dedo e sinta que as bordas estão tipo, vedou, sabe? Você vai sentir as bordinhas ali, você não vai mais sentir isso, você vai sentir isso, você vai sentir que tá o plástico. Aí, tudo bem. Agacha, levanta, sabe? A primeira vez que você colocar, anda, vê se não está te incomodando. Se estiver doendo ou incomodando, provavelmente tá errado. Tira e coloca de novo. Se é a primeira vez que você vai usar, te aconselho a não colocar direto na hora que você for ter relação. Coloca antes. Aprenda a colocar e a tirar. Quando chegou isso aqui, eu fiquei colocando, tirando, e agachava, e mexia, e fiquei um tempo pra você aprender, gente, pra não deixar pra aprender na hora H e depois não colocar errado e acabar tendo uma surpresa, uma gravidez não desejada por ter colocado errado. Beleza, já tá craque, foi lá, colocou pra ter a relação, teve a relação, tudo, você vai esperar no mínimo 8 horas pra retirar. Por quê? O canal vaginal tem um pH bem ácido e o esperma não vive nesse pH. O esperma vive mais de 48 horas dentro do nosso útero, que é uma caminha maravilhosa para ele. Mas no canal vaginal ele não vive. Então, se você colocou lá, teve a relação, ele chegou aqui, não tem como entrar, a porta tá fechada, digamos assim. Ele vai ficar aqui no canal vaginal nadando, ele vai morrer, porque o pH não é compatível com o que ele gosta, digamos assim. Então, no mínimo 8 horas, porque nessas 8 horas os espermas morrem. Deu 8 horas, você vai lá, você vai enfiar o dedo, você vai sentir isso aqui. Às vezes ele dá uma mexidinha assim pro lado, bem pouco, tá, gente? É normal, tipo, você vai colocar ele assim e a hora que você for retirar ele vai estar assim, não tem problema.
porque na hora da relação às vezes acaba fazendo assim, só não pode sair. Aí você vai enfiar, colocar o dedo, pegar aqui e puxar. Não dói, não é problema isso, tá? O diafragma é recomendado o uso com o contragel ou com o espermicida. O espermicida no Brasil foi tirado de linha, porque geralmente o espermicida é feito de uma substância que chama nonoxinol 9. E essa substância mata o esperma. Porém, ele pode causar alergia, irritação e lesão, e assim acabar sendo mais fácil você ter uma DST, porque tá uma região lesionada. Já o Kaia, ele vende junto, né? Junto não, é separado, mas ele tem a opção do contragel. O contragel da Kaia, eu falo da Kaia, diferentemente do espermicida, ele é feito de uma coisa que a gente produz no nosso corpo, que se chama ácido lático. Então, ele não tem nonoxinol 9. Nonoxinol chama? Esse ácido lático proporciona um pH baixo, bem baixo. E isso também não é bom pro esperma. Então, faz o esperma, ele meio que paralisa o esperma, sabe? Não chega a matar, alguns morrem, mas ele meio que paralisa o esperma. O ácido lático também geralmente evita infecções por fungos ou bactérias, tá? Mas, gente, vamos deixar bem claro que tudo que é demais pode fazer mal. O nosso corpo já produz o ácido lático, ajuda na lubrificação e tudo. Só que às vezes isso aqui pode sim causar alguma alergia. É menos comum do que o espermicida, mas é possível sim, tá? Eu até pesquisei lá num grupo que eu participo e teve gente que teve alergia a isso. Então, não é porque é feito de uma substância que o nosso corpo tem que é a garantia de que não vai dar nenhum tipo de irritação. Tudo que a gente coloca no nosso corpo pode sim dar alergia, tá? Ele, junto com isso, cria tipo duas barreiras. Tem a barreira 1 e a barreira 2, que para garantir que o esperma não vai chegar no seu útero. Então, lembrando, né? Você vai fazer assim, colocar aqui o espermicida, ó, nessa barreirinha aqui, e colocar 8 horas no mínimo, depois você retira. Gente, tava esquecendo de contar uma coisa importante. Como higienizar o seu diafragma? Você vai lavar em água corrente com um sabão neutro ou o seu sabonete íntimo, tá? Não precisa ferver, não precisa passar álcool, nada disso. É só lavar com sabonete neutro em água corrente e, de preferência, sempre que for manipular ele para colocar em você, que você esteja com a mão bem limpa, tá? Para evitar algum fungo ou bactéria para entrar lá dentro. Espero que você lembre disso. Agora eu vou contar para vocês algumas vantagens do diafragma, especificamente do Kaia, tá? Que veio num papel que eles me mandaram junto. Vamos lá. Primeira vantagem, ele é sem hormônios, sendo assim não vai ter efeito colateral nenhum. Não vai tirar sua libido, não vai tirar sua TPM, tá? Que seria uma coisa boa, não vai tirar suas espinhas, não vai mudar teu cabelo, não vai mudar absolutamente nada, porque ele não tem nenhum tipo de hormônio. Segunda vantagem, ele é super fácil de usar, desde que você conheça o teu corpo, gente. E por favor, se conheça, porque é muito importante você conhecer o seu corpo, até mesmo para quando tiver alguma coisa que não é normal, você sabe. Sabe, se olha, pega um espelho e olha, coloca o dedo para você ver como que é por dentro. Se conheça, de verdade. Porque quando tiver alguma coisa que não é normal, você vai falar, opa, isso aqui não tinha antes, o que tá acontecendo? E poder procurar um médico. Como eu disse, terceira vantagem, ele não tem efeito colateral
Nenhum, assim como a pílula, ele não vai te causar, não pode te causar trombose, câncer, nenhum tipo de efeito colateral. Ele é reutilizável e dura por 2 anos no mínimo, desde que não tenha nenhuma avaria, nenhum defeito. O Caia não tem látex, então para aquelas pessoas que são alérgicas, não terá problema, pode usar também. Não tem necessidade de medição, você não vai precisar ir num médico medir, assim como o Semina, que era fabricado no Brasil, você precisava ir no médico, fazer a medição e comprar sob medida com aquela receita. O Caia é um tamanho universal, ele só não vai poder ser usado em 2 tamanhos, que é o menor e o maior. Então, para a maioria das mulheres, ele funciona muito bem. Ele é amigo do meio ambiente, porque quando a gente toma anticoncepcional, isso é uma coisa que eu não sabia, mas a gente está prejudicando o meio ambiente também, porque esses hormônios saem, né, quando a gente faz xixi, e aí vai pro esgoto, que vai pra natureza, e acaba fazendo muito mal. Fora que a embalagem do anticoncepcional é lixo, então para quem se preocupa muito com o meio ambiente, o diafragma é uma boa opção. Como eu disse, ele é econômico. Você pode se assustar a hora que você vê o preço, né? Principalmente no Brasil, que acaba ficando um pouquinho mais caro. Mas eu paguei 47 euros e ele vai me durar por 2 anos. Se eu fosse comprar a pílula por 2 anos, eu gastaria muito mais do que 47 euros. Ele não altera o prazer. Você não sente que você está usando um diafragma. E dependendo da posição, o parceiro até sente, mas não é algo muito ruim, sabe? Tipo, muitos homens falam que não gostam de usar preservativo porque acaba perdendo um pouquinho da sensibilidade. E o diafragma não tem isso, porque ele tá lá em cima no colo do útero. Tem um canal todo ali pra ele sentir. Desde que você seja casada, tá, gente? Se você for fazer uma relação casual aí, use preservativo. Ele é usado apenas quando necessário, tá? Tem a forma de método contínuo, mas você não precisa usar ele todo o tempo. É só quando você vai ter relação. E isso é um ponto positivo. Porque a pílula você toma todos os dias, te faz um mal do caramba, uma bomba de hormônio. E às vezes você não tem relação todo dia, né? Então, assim, o diafragma você só usa quando você precisa. Você pode ficar até 24 horas sem retirar ele, tá? Você tem que tirar no mínimo 8 horas e você pode ficar até um dia todo sem retirar, porque ele precisa sim ser retirado, ser higienizado, você lavar lá, não por dentro, nunca lave por dentro do canal vaginal, mas você lavar por fora e isso já vai fazer ali o colo do útero dar uma respirada e depois você pode colocar de novo, mas tem que retirar pelo menos 24 horas depois que você colocou para poder higienizar, tá bom? Junto com o gel Caia, você terá tripla proteção. Então, é mais garantido que não vai haver falhas. Você mantém o seu ciclo natural. Hoje em dia é vendido muito que a mulher não precisa menstruar pra quê, né? Meu útero não serve pra nada. Gente, o útero é um órgão muito importante. Tem outros órgãos que dizem que não serve pra nada e nem por isso você quer parar a funcionalidade dele, né? Então, assim, é importantíssimo. Nosso útero é importantíssimo. É ali que gera vida, sabe? É uma coisa completamente oposta do que vendem hoje, que você não precisa de menstruação pra quê? Isso é ultrapassado. Faz parte da vida, faz parte do ciclo. Então, o diafragma, ele preserva o seu ciclo natural. E se você tem um ciclo natural, você vai ter muito mais disposição para viver, você vai ter muito mais libido, e isso gera vida, tanto para você como gerar uma vida literalmente. O diafragma é para todas as idades de pessoas que têm relação sexual, tá? Você pode usar desde lá
de novinha, quando você começar a sua vida íntima, até velhinha, quando você decidir que não vai fazer mais nada. Então, ele não tem uma idade recomendada, ele é para todas as idades. Se adapta a 98% das mulheres, então, é como eu disse, ele só não vai se adaptar naquela que tem o colo do útero bem pequenininho ou que tem o colo do útero bem maior. Mas nas medianas ali, 98% das mulheres, ele se adapta. Ele é vendido sem receita, você não precisa passar em médico, você não precisa medir, você não precisa fazer nada. É só comprar pela internet. Ele é feito de puro silicone cirúrgico. E o Kaia, ele é tão seguro quanto os diafragmas convencionais, que precisa de medição e tudo mais. Ele é muito eficaz, assim como os outros. Esse vídeo ficou bem maior do que eu queria, mas eu espero que ele tenha sido bem explicativo, que vocês consigam entender o propósito, como funciona, como que a eficácia dele, sabe? Que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, me fala aqui embaixo que eu posso responder. E aqui no box de informações tem alguns links muito legais para vocês poderem ler. Tem o vídeo de como colocar, enfim, tá bem explicado. Eu espero que isso ajude vocês, de verdade. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever. Manda esse vídeo para aquela amiga que tá querendo parar com a pílula e não sabe qual método usar. Vou deixar aqui também no box de informações um grupo do Facebook só sobre isso. E lá sempre tem meninas vendendo, indicando médicos. Enfim, várias coisas, é um grupo super completo sobre o diafragma, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.